Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico 2001 mais 20, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidado Jorge Furtado. Canja musical Fernando Cordella. Realização Rádio Elétrica Corporation. Olá, rádio ouvintes, telespecs, bem-vindos ao ano de 2021. Oh, socorro! Vamos lá. Não, ainda bem, né, que virou aí, se é que isso tem o dom, o poder de mudar alguma coisa. Claro que não, mas muda o ânimo, pelo menos. Saudando, então, o Jorge Furtado, nosso convidado. Tudo bem, Jorge? Tudo bem. Feliz 21 para todo mundo. 21 começa a era de Aquários, também no jogo do bicho, 21 é bode, é um bom bicho. Olha, eu ouvi dizer que a era de Aquários começa daqui 300 e poucos anos. É uma coisa... acreditar que foi ontem, vai acreditar que foi ontem. Eu quero dizer o seguinte, que eu sou de Aquário, entendeu? Então eu estou nessa já desde que eu nasci, 62, quase 63 anos. Bom, então, o tema de hoje foi uma proposta do professor Fischer, vou dar a ele 15 minutos para discorrer sobre esse tema. Vai lá, professor. Não, o pior é que eu falei sem saber que o Caetano tinha dito a mesma coisa, né? Não, o Caetano, ele deu, foi uma coisa de gagá, assim, ele falou 2001, mas ele não queria, eu amo o Caetano, estou falando aqui como se eu estivesse falando só internamente, mas ele foi um ato falho, ele falou 2001, mas não me parece que tenha sido com... Não, foi sem querer. Foi sem querer, né? Eu falei, e o que eu falei que eu não me lembro mais, era 2001 mais 20. 2001 mais 20, que tinha toda uma construção. Não, é porque para a nossa geração, o Diego não, que o Diego é muito jovem, né? Mas para nós, imagina ainda para o Caetano, né? Que fez 70, ele é de 42, o Caetano. Então, para a geração deles e para a nossa, né, quer dizer, nós que já passamos dos 40 e muitos, né? Dos 50 e tal, 2001 era um marco. Sabe o que eu me lembro de 2001? Uma cena no Pasquim, não vou me lembrar em que ano, mas, sei lá, final dos anos 70, eu acho, ou comecinho de 80, o Ziraldo escreveu, ele fez uma imagem da carteira de motorista da filha dele, que tu deve conhecer, né, Jorge? E na carteira de motorista da filha dele dizia assim, renovação em 2001. E eu me lembro que ele escreveu, então devia ser 81, né? Então a matéria que ele fez era assim, tipo, 2001 começou a entrar na nossa vida. E eu me lembro que aquilo ali me deu uma pequena vertigem, sabe? Porque, 2001 tinha aquela música, né, do Tom Zé e da Rita Lee, o filme 2001. 2001 era uma coisa, tipo, inatingível, assim, né? E agora já se foram 20 sobre 2001, né? Já está superado. E eu descobri que Blade Runner é 2021. Não falou isso. Blade Runner se passa em 2021. Quer dizer, aquele futuro, aqueles replicantes, aquele céu chuvoso permanente, os carros voadores, tudo que nos mentiram. Porque mentiram muito sobre o futuro, né? Mente-se muito sobre o futuro. Né? Você pode fazer qualquer coisa, né? Pode fazer qualquer coisa. E o futuro depende do presente. Então, a gente inventa o presente. No Flash Gordon, por exemplo, eles chegam no planeta Mongo de nave, e a primeira coisa que eles fazem é descer a nave, é descer para caçar comida. Porque ninguém pensou em levar um biscoito, um tablet, nada. A lógica era de... Uma lata de carne ruim daquela. Não, o cara chega no planeta e sai para caçar. Né? Então, um tacape. É um futuro do pretérito, né? E a versão de hoje seria o quê? O cara chega no planeta e chama o Uber. Chama o Uber, liga para o Uber Eats, né? Liga para o iFood. O iFood entrega em Marte. Né? Não, mas a outra coisa que eu me lembro também, aí não era 2001, mas era um futuro tecnológico, eram os Jetsons.
Ah, Um desenho que animou muito o fim da infância por ali, né? Eu acho que ele é dos anos 50. Eu não sei de que ano é, mas acho que é 60. Eu acho que é 70. Cara de 60. E com essa coisa do veículo aéreo de pequeno porte é uma fantasia recorrente, né? Que também não se confirmou. Mas algumas coisas se anteciparam muito. Por exemplo, isso aqui, o celular. Ninguém imaginava tão rapidamente que a gente já está ao vivo, nós quatro aqui falando, com câmera, gravando. Isso é muito rápido, foi muito rápido. Né? Não, quando aparecia nos Jetsons, por exemplo, o telefone com vídeo. Aí eu achava que já telefone era um negócio... Assim. O Dick Tracy tinha um celular, né? O Dick Tracy falava no pulso, né? Isso já nos anos 40, mas sem imagem, só o som. Só o som. Quando a gente brincava, Jorge, quando eu era criança, brincava de Segunda Guerra Mundial, que era um brinquedo possível, né? Porque a Segunda Guerra era um grande assunto de seriados e tal. Aí aparecia, eu me lembro daquela coisa quando aparecia os caras com uma caixa de sapato, assim, que era um telefone, né, de campanha, né? O camarada carregava uma mochila com uma bateria e aquele bagulhão, assim. Eu me lembro que aquela cena na brincadeira de guerra era uma cena importante, tu tinha que se esconder e usava aquele negócio para avisar. Sim. Os primeiros celulares eram assim, né? Tipo um tijolão que a gente... O primeiro celular no Brasil, quem usou foi a Nora, usou na produção do Tempo e o Vento. Foi o primeiro celular no Brasil, foi em Pelotas. Porque Pelotas tinha celular antes de todo mundo. E o celular, a Alice Urbim e a Nora, elas falavam, era uma coisa assim, desse tamanho, assim, era um tijolo que elas se comunicavam. Tinha uma companhia municipal de telefone, né, em Pelotas. Isso, exatamente. Pelotas é o centro do mundo. Sempre à frente, né? Tá sempre. Então, eu me lembro a primeira vez que eu usei essa... Podemos continuar falando merda aqui? Podemos, claro. A primeira vez que tu usou... Eu usei um celular foi numa feira do livro, tipo 91, 92, sei lá, por ali. E o Júlio Zanota, que era o presidente da Câmara do Livro, ele alugou um celular. E aí... Estava no meio da praça, onde poucos anos antes tinha aquele bar, né? O bar Nota 7. E aí ele estava lá, aí eu cheguei perto dele e disse, tu tá de onda, né? Ele disse, não, quer ver? Telefona para alguém aí e tal. Eu disse, que é isso? Eu olhava, não tinha fio, né? Como assim? E eu liguei, Kátia Soma, eu liguei e falei com alguém. Me senti na Segunda Guerra Mundial, entendeu? Tomamos Paris. Tomamos a praça. Tá, professor, vamos lá para a leitura, então. Bom, eu pensei em um milhão de coisas, né? Mas eu me lembrei de uma que não é exatamente um futuro, mas é um futuro, que é de um clássico maravilhoso, que é o Grande Sertão Veredas. Tem uma cena, na verdade é uma fantasia recorrente do Riobaldo, que é ele imaginar como é que seria o mundo ideal, especialmente no começo do livro, quando ele começa a narrar, nas primeiras, 100 páginas, assim, ele é muito explicitamente angustiado com esse tema de saber se o diabo existe ou não, ou como é que se explicam coisas, se não existe diabo, como é que se explicam certas coisas, né? Certos comportamentos e tal. E aí tem um momento em que ele expressa a utopia dele, que é a utopia do fazendão de Deus. Aí eu vou ler, então, um trechinho. Todo assim, o que minha vocação pedia era um fazendão de Deus, colocado no mais top, se braseando incenso nas cabeceiras das roças, o povo entoando hinos, até os pássaros e bichos vinham bisar. O senhor imagina? Gente sã valente, querendo só o céu, finalizando. Mas diverso do que se vê, ora cá, ora ali lá. Como deu uma moça, ele é sempre contador de casos, ele faz uma teoria dele, conta um caso. Como deu uma moça no Barreiro Novo, essa desistiu um dia de comer e só bebendo por dia 3 gotas de água de pia benta, em redor dela começaram milagres. Mas o delegado regional chegou, trouxe os praças, determinou o desbando do povo, baldearam a moça para o hospício de doidos na capital. Disse que lá ela foi cativa de comer por armagem de sonda.
Aí o Reobaldo se pergunta, eles tinham direito? Estava certo? Meio modo, acho que foi bom. Aquilo não era o que em minha crença eu prezava, porque num estalo de tempo já tinham surgido, vindo milhares desses para pedir cura, os doentes condenados, Lázaros de lepra, aleijados por horríveis formas, feridentos, os cegos mais sem gestos, loucos acorrentados, idiotas, éticos e hidrópicos, de tudo, criaturas que fediam. Se o senhor enxergasse aquilo, o senhor desanimava. Se tinha um grande nojo, eu sei, nojo é invenção do que não há, para estorvar que se tenha dó, que não é um dos nomes do diabo, né? Que ele diz, sei lá, 60 e poucos nomes para o diabo. E aquela gente gritava, exigiam saúde expedita, rezavam alto, discutiam uns com os outros, desesperavam de fé sem virtude, requeriam era sará, não desejavam céu nenhum. Vendo Assaz, se espantava da seriedade do mundo para caber o que não se quer. Será acerto que os aleijões e feiezas estejam bem convenientemente repartidos nos recantos dos lugares, senão se perdia qualquer coragem. O sertão está cheio desses. Só quando se jornadeia de jagunço, no teso das marchas, praxe de ir em movimento, não se nota tanto o estatuto de misérias e enfermidades. Guerra diverte, o demo acha. Isso é um pequeno trecho do Grande Sertão Veredas. Maravilha. Então, Jorge, tua vez. Eu queria que antes tu mostrasse aí a tua camiseta. Pô, não, mas... Essa aqui, olha aqui, ó. É uma camiseta, é uma livraria só de livros de poesia. É uma maravilha. Imagina, um livro de poesia é sempre escondido, né? No último balcão, a gente tem que se abaixar para pegar. E em Harvard tem uma livraria que tu entra, é só livro de poesia para todos os lados. Que maravilha. Ganhei essa camisetinha aqui, que atrás tem a Emily Dickinson. Atrás tem um poema da Emily Dickinson. Legal. E aí, eu, por causa disso, me lembrei do Nabokov, que foi traduzido pela Primavera das Neves. Eu conheci esse livro por causa da tradução da Primavera, que foi uma grande tradutora da Emily Dickinson, na minha opinião, a melhor tradutora para o português da Emily Dickinson, apesar de nunca ter traduzido nenhum livro dela. Ela traduziu um livro sobre a vida da Emily Dickinson, mas aí traduziu vários poemas dentro dessa biografia e muito bons. Mas o que eu vou ler é do Nabokov, desse livro Transparências. Se o futuro existisse, concreto e individualmente, como algo que pudesse ser discernido por uma mente melhor dotada, talvez o passado não fosse tão sedutor. Suas exigências seriam contrabalançadas pelas do futuro. As pessoas poderiam, então, cavalgar a parte central da gangorra e considerarem este ou aquele objeto. Talvez fosse divertido. Mas o futuro não tem essa realidade que o passado gravado e o presente sentido possuem. O futuro é apenas uma figura de retórica, um espectro do pensamento. Quando nos concentramos num objeto material, seja qual for a sua situação, o próprio ato de prestar atenção pode nos levar a mergulhar involuntariamente na história desse objeto. Os principiantes têm que aprender a não aprofundar demasiado, se quiserem que a matéria permaneça ao nível exato do momento, coisas transparentes através das quais o passado brilha. Uma fina camada de imediata realidade é espalhada sobre a matéria natural e artificial, e quem queira conservar-se no agora, com o agora, sobre o agora, deve fazer o favor de não romper essa película. Do contrário, o inexperiente fazedor de milagres vai dar consigo, não mais caminhando sobre a água, mas sim afundando por entre peixes atônitos. Muito legal. A tradução é dela, Ela é. Nabokov é irritante de tão bem que ele escreve, né? Bom, né? Gente. Então tá, vamos seguindo. Diego, vai lá. Tá, eu também queria começar o ano lendo poesia, muito embora o tema assim não fosse mais, enfim, né? Talvez os poetas falem sempre do futuro, mas não com data marcada, né? Assim, não tem uma coisa tão, queria achar alguma coisa que falasse, né? Enfim. Mas aí eu me lembrei aqui, achei um poema em prosa do Roberto Piva, lá de 84, que tem como título O Século XXI Me Dará Razão. Então, tudo bem, o século XXI não são só esses 20 anos que a gente já viveu, mas tá no jogo, né?
O título é, então, O século XXI me dará razão, e aí tem um entre parênteses, se tudo não explodir antes. O século XXI me dará razão por abandonar na linguagem e na ação a civilização cristã oriental e ocidental com sua tecnologia de extermínio e ferro velho, seus computadores de controle, sua moral, seus poetas babosos, seu câncer que ninguém descobre a causa, seus foguetes nucleares caralhudos, sua explosão demográfica, seus legumes envenenados, seu sindicato policial do crime, seus ministros gangsters, seus gangsters ministros, seus partidos de esquerda fascistas, suas mulheres navios escola, suas fardas vitoriosas, seus cacetetes eletrônicos, sua gripe espanhola, sua ordem unida, sua epidemia suicida, seus literatos sedentários, seus leões de chácara da cultura, seus pró-Cuba, seus anti-Cuba, seus capachos do PC, seus bidês da direita, seus cérebros de água choca, suas mumunhas sempiternas, suas xícaras de chá, seus manuais de estética, sua aldeia global, seu rebanho que saca, suas gaiolas, seus jardinzinhos com vidro fumê, seus sonhos paralíticos de televisão, suas cocotas, seus rios cheios de latas de sardinha, suas preces, suas panquecas recheadas com desgosto, suas últimas esperanças, suas tripas, seu luar de agosto, seus chatos, suas cidades embalsamadas, sua tristeza, seus cretinos sorridentes, sua lepra, sua jaula, sua estricnina, seus mares de lama, seus mananciais de desespero. Roberto Piva, fevereiro 1984, Hora Cósmica do Búfalo. Muito legal. Bom, era um demônio esse cara, né? É, né? Pô, cada adjetivo aí é uma pedrada, né? Ele era um demônio e era demoníaco também, né? Bueno, eu fiquei meio assim sem saber o que ler e eu achava que eu queria apontar para algum tipo de possibilidade de futuro, assim, que não fosse esse amargor que a gente está vivendo, né? E aí eu fiquei pensando, cara, eu lembrei do Caetano Veloso e eu imediatamente fui parar na Alexandra Lucas Coelho, que participou com a gente, aquela portuguesa que tem um monte de livro escrito e alguns sobre o Brasil. E o último que ela lançou foi esse aqui, ó, 5 voltas na Bahia e um beijo em Caetano Veloso, para Caetano Veloso. E aqui ela vai falar de uma mulher que eu não conhecia, Ana Mariani, que é fotógrafa e que fez um trabalho incrível. Eu vou ler para ficar mais fácil. E aí, essa minha primeira parte... aliás, eu vou querer mostrar umas fotos, tá, Diego? Tu tem que autorizar que eu compartilhe aí. Então, essa minha primeira parte vai ser meio compridinha, mas depois, na próxima intervenção, prometo ser bem econômica, tá? Não vou ser tão espaçosa. Então, esse não é um capítulo, enfim, essa parte se chama Vontade de Ser Mais Bonito. Quando em Portugal era a Revolução, uma brasileira de São Paulo estava a fazer uma série de retratos no interior da Bahia. Era a primeira vez que fotografava a cores e as fachadas das casas populares tornaram-se o seu tema. Nos 20 anos seguintes, até 1995, Ana Mariani completou 14 expedições pelo Nordeste do Brasil. Aí ela vai falar ali todos os estados e tal, barará. E Ana percorreu centenas de povoados para fazer milhares de imagens que tinham isto em comum: fachadas pintadas a cal pigmentada, rematadas em cima por platimbanda. Platimbanda é uma barra enfeitada escondendo o telhado. Fotografou-as a todas de forma idêntica, bem de frente, à mesma escala, sem destaques nem comentários, só local e data. Aí ela vai contando que ela expôs na Bienal de São Paulo, que o Baudrillard aquele, né,
filósofo francês, se apaixonou pelo trabalho, blá, blá, blá. Tá, mas o que eu vou pular e vou aqui. Ela lançou 2 álbuns com essas fotos, um em 87 e um em 2010, ambos com o título Pinturas e Platibandas. São, como diz a Alexandra, uma sucessão espantosa de luz e forma, num silêncio que parece já não existir nessa passagem de 2016 para 2017, quando ela estava escrevendo. Aqui um cavalo, ali uma bicicleta, uma janela aberta, uma árvore, um canteiro, mas nunca gente, como se todos estivessem a dormir a sesta, ou a fotógrafa recusasse expor o que não está orientado para fora e para a luz. O sol bate nas cores, ora norte-africanas, ora orientais, nos relevos que tanto são planetas e estrelas como frutas, laçarotes ou motivos geométricos, pura Art Deco. Isso em lugares com nomes como Mumbaça do Senhor dos Pobres, Olho d'Água do Casado, Chique-Chique, Felizardo, Ingá, dos mais remotos de todo o Brasil. São pequenas casas de um só piso, uma porta de tábua, uma janela ou 2, raramente 3, por exceção 4. Mas em todas, a fachada é um desejo, um sonho, um mistério para quem olha. De onde vieram estas formas, estas linhas, estes padrões? Pudor e deslumbre intactos, o oposto da devassa. Cada uma é o seu próprio altar, um altar sem igreja, em toda a graça da inspiração humana. E aí ela segue Barará, e a coincidência de o Caetano Veloso ter escrito a abertura de um desses álbuns fez com que a Alexandra reproduzisse aqui. Então, enquanto eu mostro para vocês, tem toda uma produção aqui, vocês estão vendo que eu não tô de brincadeira aqui, eu vou mostrar para vocês estão vendo aí? Deixa eu botar aqui em tela inteira, porque eu não tô de brincadeira aqui, entrar em tela cheia. Tá, então aqui dá para a gente ir olhando, ó. E enquanto eu não vou conseguir passar, e são todas exatamente nessa mesma angulação, com a tal. Eu nem sabia o que era platibanda, né? Que é essa coisa que encobre. Então, o que diz o Caetano? O que dizer? O que dizem essas casas? Sob o sol a todo sol do Nordeste brasileiro, em meio à dura vida humana, o que insinua a sua lírica geometria? De frente para a câmera de Ana Mariani, elas parecem esboçar um sorriso silencioso. A câmera não pretende interpretar os seus signos, mas entrar numa espécie de estado amoroso com a delicadeza de sua poesia. As fotografias são como Mona Lisas pintadas por Volpe. Para mim são coisas íntimas, coisas que conheço por dentro. Em Santo Amaro, onde nasci, no recôncavo baiano, as pessoas pintam suas casas a cada fevereiro para as festas da padroeira. É como comprar um vestido novo. A cidade fica endomingada, como se fosse um cenário de teatro ingênuo, com todas as casas recém-pintadas. É simples, é a alegria de viver, a vontade de viver, a vontade de ser mais bonito, aos olhos do próximo, aos olhos de Deus. É complicado. Vendo essas casas reduzidas à sua essência formal, em retratos frontais, sobretudo aquelas que Ana foi encontrar longe da minha micro-região, no sertão, onde exibem mais inspiração e rigor, eu me pergunto, qual o caráter do ensinamento que elas trazem? O impacto estético que produzem em nós, sem dúvida, confirma e ultrapassa o sentido de superação da miséria. Os homens que desenvolveram esse estilo visual numa região tão pobre do Brasil nos fazem ver que há muitos níveis insondados, muitos estágios misteriosos nas relações entre as massas e o que se convencionou chamar de modernidade. É isso aí. Eu achei tão lindo isso e acho que isso, para mim, acho muito inspirador. Então, Mona Lisa pintada por Volpe é bom. É bom, né? Mas aquelas fachadas são maravilhosas, né? É um trabalho incrível que eu não conhecia, enfim, Ana Mariani. Então tá, falei bastante, vai lá, professor. Pode crer, muito bom, né?
Sou eu agora? Uhum. O Jorge lembrou que o Blade Runner se passa em 2021, né? E eu me lembro quando, em 1984, quando a gente viveu o ano de 84, que apareceu essa utopia negativa, que é essa distopia do George Orwell, né? Ele escreveu ou publicou em 48, enfim, ele mudou só os 2 algarismos. E é um livro medonho, né? Tem um filme, aliás, um filme meio expressionista, assim, não sei, o Jorge que entende do assunto, não sei o que acha, mas eu revi não faz muito tempo, revi o ano passado, eu acho. E, enfim, essa coisa terrível, assim, do indivíduo vigiado o tempo todo, né? E o Orwell é muito bom também, como, em geral, os ingleses narradores são, assim, de propor realidades, assim, muito sólidas só com as palavras, né? Bom, eu vou ler um trechinho aqui lá do último terço do livro. O Winston está preso, né? Daí tem uma cena que diz assim: como sempre, o Winston é o protagonista, né? Estava deitado de costas. Ultimamente, porém, deixavam as amarras mais frouxas. Ainda o prendiam à cama, mas era possível mexer um pouco os joelhos, virar a cabeça e erguer o braço a partir do cotovelo. Também o mostrador ficara menos terrível. Ele conseguia evitar a dor excruciante sempre que usava de uma suficiente rapidez mental. Era, sobretudo, quando mostrava estupidez que O'Brien puxava a alavanca. O'Brien é a representante do Estado, assim, que está tentando fazer o Winston não se desviar do caminho certo, que é aceitar a dominação do Estado, enfim, do grande irmão, né? Às vezes passava uma sessão inteira sem usar o mostrador. Ele não se lembrava de quantas sessões já haviam ocorrido. O processo parecia estender-se por um tempo longo e indefinido, semanas, possivelmente, e os intervalos entre as sessões às vezes podiam ser de dias. Deitado aí, disse O'Brien, você muitas vezes se perguntou até para mim, por que o Ministério do Amor se preocupa tanto com você? Por que gasta tanto tempo com você? E quando estava livre, você se intrigava com o que no fundo era essa mesma dúvida. Conseguia perceber os mecanismos da sociedade em que vivia, porém não suas motivações. Lembra-se de escrever no diário: entendo como, mas não entendo porquê. Foi pensando no porquê que você começou a duvidar de sua sanidade. Você leu o livro de Goldstein, ou pelo menos alguns trechos. Aprendeu alguma coisa que ainda não soubesse? E você leu? Pergunta o Winston, né? O Winston responde para esse cara. E você leu o livro? Aí o O'Brien responde: eu escrevi. Quer dizer, participei da redação. Nenhum livro é escrito por uma pessoa só, como você sabe. É verdade o que ele disse? Pergunta o Winston. Como descrição, sim, mas o programa que propõe é pura bobagem. Agora vem a parte que me lembrou recorrer a esse texto, né? O O'Brien explicando. A acumulação secreta de conhecimentos, uma expansão gradual da compreensão, em última análise, uma rebelião proletária, a derrubada do partido. Você mesmo previu que ele diria isso. Tudo bobagem. Os proletários não se revoltarão nunca, nem em 1000 anos, nem em 1 milhão de anos. Não podem. Nem é preciso explicar a razão, você já sabe qual é. Se acalentou algum sonho de insurreição violenta, vai ter de abandoná-lo. Não há maneira de derrubar o partido. Partido com P maiúsculo. Seu domínio é para sempre. Esse tem de ser o ponto de partida dos seus pensamentos. Enfim, é um livro que tem esse viés anticomunista, mas é antitotalitário, né? E isso me faz ser muito simpático a ele. Eu me lembrei que 1974 já foi o futuro. Eu me lembro que era o futuro ainda. Era o futuro, Já é passado há tanto tempo. Isso aqui é escrito ainda pelo George Orwell, que era um cara de esquerda, mas esquerda inglesa, assim, esquerda liberal, sim, no auge do stalinismo, né? Então, para ele, sim, o inimigo era o Stalin, né? Eu me lembrei de ficção científica, eu me lembrei de um conto curtinho, um cara meio obscuro chamado Frederick Brown. Eu não li muita coisa mais dele. Acho que eu li um outro romancezinho, nos Argonautas, aquela coleção, saiu umas coisas dele. E ele tem um conto curtinho que chama Resposta. Dwar-Ev soldou solenemente a junção final com ouro. A objetiva de uma dúzia de câmeras de televisão se concentrava nele, transmitindo a todo o universo 12 enquadramentos diferentes do que estava fazendo. Endireitou o corpo e acenou com a cabeça para Dwar-Hain, indo depois ocupar a posição prevista, ao lado da chave que completaria o contato quando fosse ligada, e que acionaria simultaneamente todos os gigantescos computadores
da totalidade dos planetas habitados do universo inteiro, 96 bilhões de planetas, ao supercircuito que, por sua vez, ligaria todos eles a uma supercalculadora, máquina cibernética capaz de combinar o conhecimento integral de todas as galáxias. Duarheim dirigiu algumas palavras aos trilhões de espectadores. Depois de um momento de silêncio, deu a ordem. Agora, Duar-Ev. Duar-Ev ligou a chave. Ouviu-se um zumbido fortíssimo, o surto de energia proveniente de 96 bilhões de planetas. As luzes se acenderam e apagaram por todo o painel de quilômetros de extensão. Duar-Ev recuou um passo e respirou fundo. A honra de formular a primeira pergunta é sua, Duarheim. Obrigado, disse Duarheim. Será uma pergunta que nenhuma máquina cibernética foi capaz de responder até hoje. Virou-se para o computador. Deus existe. A voz tonitruante respondeu sem hesitação, sem se ouvir o estalo de um único relé. Sim, agora Deus existe. O rosto de Duar-Ev ficou tomado de súbito pavor. Saltou para desligar a chave de novo. Um raio fulminante, caído de um céu sem nuvens, o acertou em cheio e deixou a chave ligada para sempre. Isso também já foi um tema, né? Isso do computador, tentar embananar o computador com uma pergunta. 1954, os caras estavam pensando numa internet planetária. É isso aí. Um Google planetário. Então, vamos seguindo. Então, eu só queria, só para registrar aqui que o Polaco não aparece no programa há algumas edições, e aí tem gente que não entende por que tem aquele gatinho na animação da abertura que fica sem sentido, mas está aqui o sentido, tá? Vai lá, Diego. Aqui o sentido. Tá. Eu lembrei desse livro muito estranho, desse cara muito estranho, né? Que é o Michel Houellebecq, né? Que foi em 2015, publicou esse livro chamado Submissão, que se passa no ano que vem, né? Se passa em 2022. Uhum. Agora tá fazendo o aniversário justamente aquele acontecimento tristíssimo, né, que foi no início de janeiro de 2015, quando estava no dia do lançamento do livro, que rolou aquele atentado na redação lá do Charlie Hebdo e tudo mais. Tu estava na França, né, professor, nessa época? Eu estava lá. Dureza, né? E, enfim, bom, a premissa do livro tem um narrador aqui, que é um professor universitário, um professor de literatura, especializado em literatura do século XIX e tudo mais, meio aquela coisa dos livros do Houellebecq, um cara totalmente de mal com a vida, não tem quase amigos e tudo mais. E, enfim, mas o que acontece é que são, e aí a parte que nos toca mais ou menos, são as eleições de 2022, né? Claro, no cenário que ele tece aqui em 2015, o presidente anterior da França, François Hollande, é eleito em 2017, o que não aconteceu, né? Ele nem foi candidato. E aí, nas eleições de 2022, o cenário é um pouco pior, porque o partido ali do Hollande, o Partido Socialista, tá nesse momento aqui da narração quase não indo para o segundo turno, como de fato não irá, e aí a coisa vai se desenrolar. Então eu vou ler só um trecho aqui que ele desenha o cenário político aqui, que já é meio catastrófico, né? Tá, ele tá falando que a vida dele é ruim mesmo, e aí ele pega do meio aqui. A espera da morte, no caso, é a única coisa que ele espera da vida dele. Me restava o Journal de 19e. É uma revista de artigos de professores de literatura sobre autores do século XIX, cuja próxima reunião aconteceria em menos de uma semana. Havia a campanha eleitoral também. Muitos homens se interessam pela política e pela guerra, mas eu apreciava pouco essas fontes de diversão. Sim, essa frase é boa. Sentia-me tão politizado quanto uma toalha de rosto, o que era uma pena. É verdade que em minha juventude as eleições não tinham o menor interesse. A mediocridade da oferta política era até surpreendente. Um candidato de centro-esquerda era eleito por 1 ou 2 mandatos, dependendo de seu carisma individual, e razões obscuras o impediam de cumprir um terceiro. Depois a população se cansava desse candidato e, de modo geral, do partido de centro-esquerda. Observava-se então o fenômeno de alternância democrática, e os eleitores levavam ao poder um candidato de centro-direita, também por 1 ou 2 mandatos, dependendo de sua própria natureza.
curiosamente, os países ocidentais tinham imenso orgulho desse sistema eleitoral que, no entanto, não passava da divisão do poder entre duas gangues rivais e, às vezes, chegavam até a desencadear guerras a fim de impô-lo aos países que não compartilhavam de seu entusiasmo. A progressão da extrema-direita desde então tornara a coisa um pouco mais interessante, fazendo deslizar sobre os debates o calafrio esquecido do fascismo. Mas foi só em 2017 que as coisas começaram a se mexer de verdade antes do segundo turno da eleição presidencial. A imprensa internacional estarrecida assistiu a esse espetáculo vergonhoso, mas aritmeticamente inelutável, da reeleição de um presidente de esquerda num país cada vez mais abertamente de direita. Durante as poucas semanas que se seguiram ao escrutínio, um ambiente estranho, opressor, se espalhara pelo país. Era como um desespero sufocante, radical, mas perpassado aqui e ali por clarões insurrecionais. Inúmeros foram, então, os que optaram pelo exílio. Um mês depois dos resultados do segundo turno, Mohammed Ben Abbas anunciou a criação da Fraternidade Muçulmana, uma primeira tentativa de islã político. O Partido dos Muçulmanos da França fora rapidamente abortada devido ao antissemitismo conservador de seu líder, que até o levara a tecer laços com a extrema-direita. Tirando as lições desse fracasso, a Fraternidade Muçulmana ficara atenta em conservar uma postura moderada, só apoiava a causa palestina com moderação e mantinha relações cordiais com as autoridades religiosas judaicas. A partir do modelo dos partidos muçulmanos operando nos países árabes, modelo, aliás, usado antes na França pelo Partido Comunista, a ação política propriamente dita era propagada por uma densa rede de movimentos de juventude, estabelecimentos culturais e associações de caridade. Num país em que a miséria de massa continuava indiscutivelmente ano após ano a se espalhar, essa política de rede dera frutos e permitiu à fraternidade muçulmana ampliar sua audiência bem além da moldura estritamente confessional, e o sucesso foi até mesmo fulgurante. Nas últimas pesquisas, esse partido, que tinha apenas 5 anos de vida, atingira 21% das intenções de voto, empatando assim com o Partido Socialista com 23%. Quanto à direita tradicional, ela chegara a seu teto, 14%, e a Frente Nacional, com 32%, permanecia de longe o primeiro partido francês. David Pujadas fazia alguns anos se tornar um ícone. Ele não só era tipo o William Bonner, né, o apresentador do debate lá. Não só entrara para o clube fechadíssimo dos jornalistas políticos que na história dos meios de comunicação tinham sido considerados de nível suficiente para arbitrar um debate presidencial entre os dois turnos, como superara todos os seus predecessores por sua firmeza cortês, sua calma e, sobretudo, sua aptidão para ignorar os insultos, focando os embates que partiam para o todo lado, dando-lhes de novo a aparência de confronto digno e democrático. A candidata da Frente Nacional, assim como o da Fraternidade Muçulmana, o aceitaram para arbitrar o debate entre eles, certamente o mais esperado de todos os que precediam o primeiro turno, porque se o candidato da Fraternidade Muçulmana, em avanço constante nas pesquisas desde que entraram na campanha, conseguisse ultrapassar o do Partido Socialista, teríamos que partir para um segundo turno absolutamente inédito e com um resultado muito incerto. Os simpatizantes de esquerda, apesar dos repetidos apelos, em tom cada vez mais intimidador, feitos por seus jornais e suas revistas de referência, permaneciam reticentes a despejar seus votos num candidato muçulmano. Os simpatizantes de direita, cada vez mais numerosos, pareciam, apesar das proclamações muito firmes de seus dirigentes, prontos para cruzar a barreira e votar no segundo turno pela candidata nacional. Portanto, esta jogava uma partida muito importante, a mais importante partida de sua vida, sem dúvida nenhuma. E aí é mais ou menos um 2022 que nós não queremos, né? É isso aí. A gente tem que sair na rua com camiseta do Dória, vai ser difícil. Ou do Luciano Huck. Dória Huck. Bom, aconteceu agora no Rio já, né? Já foi um... Já aconteceu. A galera tava lá, viva Paz, tendo que votar no Paz.
Mas votaram, felizmente votaram. Votaram, felizmente votaram. Porque a gente tem que ser um pouco otimista também. Eu estava vendo as posses, pô, melhorou geral. Melhorou geral. Melhorou no Rio, entrou Paes no lugar do Crivella. Aqui melhorou também, né? Entrou Melo no lugar do Marquesan. Belo Horizonte continuou Calil. Então deu uma melhorada nas prefeituras, assim, fiquei mais animado vendo as posses. As câmaras, né, que deu uma renovada boa, assim, né? Já deu briga, Porto Alegre já deu briga hoje, foi uma beleza. Que legal, né? Bacana. Vocês todo mundo acompanhando dos nossos ouvintes aí, né? Bom, o que eu sei é que o pessoal da Câmara lá deu um jeito de escantear a esquerda, quer dizer, é um absurdo isso, porque tem um regimento e eles não vão cumprir, e era isso. Como assim? Não, interessante que a bancada dos vereadores negros não cantou o hino gaúcho, né, com o seu verso racista, povo que não tem virtude acaba por ser escravo, povo que não tem pólvora que acaba de não ser escravo, na verdade. Mas, enfim, então eles eu não sabia disso. Recusaram a cantar, e a comandante Nádia protestou, chamou de falta de educação. Então, a Câmara vai ser animada. Começou mesmo. E aí o Matheus Gomes, né, que é um vereador do PSOL, formado em História, foi lá e deu uma moral. Disse, não, falou muito bem. Muito bacana. Né? Que legal. Vou procurar isso no YouTube para ver. Tá por tudo. Tá. Bom, tu procura como Aurora Precursora que tu vai encontrar. Bom, eu vou insistir aqui na Alexandra Lucas Coelho, e assim, esses dias é porque essa portuguesa é a pessoa que me parece que mais convincente assim, nessa fé de que o Brasil possa ser alguma coisa impactante mundialmente, né, pela sua peculiaridade. Então, esses dias eu vi aquele Nizam Guanais, eu não gosto de papos publicitários, que ele sempre vem aquela frasezinha de efeito e tal, né? Mas ele veio com essa conversa da jabuticaba, né? Que o Brasil, as coisas que só acontecem aqui, é a jabuticaba, né? Porque só tem no Brasil, barará. Mas isso pode ser muito positivo, né? A gente usa geralmente pelo lado pejorativo, que assim, aquelas coisas que é o jeitinho, é o jeito que só acontece ali. Mas isso pode inaugurar um jeito novo, né? Eu não sei, eu lendo a Alexandra, eu fico assim com fé na humanidade. Não, e o Caetano é um cara que sempre fala isso, né? Da Caetano fala original. Muito. O Nizam citou ele. Então, aqui, a Alexandra, no final desse mesmo livro que eu já li, ela faz uma crítica muito forte assim, aos portugueses pela maneira que, quer dizer, pela falta de consciência histórica, né, do que realmente aconteceu, de toda a exploração que foi feita. Portugal era o centro do universo escravagista, né, um país desse tamanho. E aí ela diz assim, ela não aceita esse papo de nação irmã. Aí ela fala aqui, a retórica da lusofonia não tem sentido para mim. Lusofonia não é palavra para designar um conjunto de países, porque o prefixo luso diz respeito a Portugal e não à língua. Portugal não é dono da língua e é uma pequena parte dos seus falantes. Aliás, aspas, a mais eficiente arma de afirmação da língua portuguesa no mundo está, com certeza, na música brasileira, como diz Caetano Veloso, em Verdade Tropical. Desviando um verso dele para esse contexto, a retórica do país irmão, para mim, é oca como a touca de um bebê sem cabeça. Por tudo o que aconteceu, Portugal não é irmão do Brasil. Tem de o saber e entender por quê, começando, por exemplo, pela Bahia. Mas pode sim, por tudo o que aconteceu e por muito do que o Brasil fez com isso, incluindo a música, amar o Brasil. O que passa por aqui, saber mais sobre como foram e o que fizeram os portugueses e quem eram, e o que fizeram esses milhões de pessoas indígenas africanas cujas vidas as naus mudaram para sempre, de descendente em descendente até hoje aos vivos. É por isso que aqui estamos um a um.
E cada dois de nós, português, brasileiro, pode sim tornar-se irmão, mãe, pai, tio, tiete, primo, namorado, cunhado, amante, compadre, confidente, leitor, ouvinte, amigo do peito, fã de carteirinha. Dormir até em conchinha. Em conchinha, não é de conchinha. De conchinha. Lisboa, ex-capital escravagista do mundo, tem de saber quem foi e quem foram todos aqueles que usou, parentes de muitos que hoje vivem em Lisboa e nas suas periferias, que vivem na pele toda essa história, ainda que não sejam seus descendentes diretos. Só trazer essas narrativas à tona levará o passado para frente, nos permitirá viver juntos, porque não há outros, somos todos nós, todos bárbaros. E aí ela cita um trecho da música dos Doces Bárbaros, Alto Astral, Altas Tranças, Lindas Canções, Afoxés, Astronaves, Aves Cordões, avançando através dos grossos portões, nossos planos são muito bons. Eles cantaram isso em 76, eram eles, esses 4 baianos que haviam começado juntos uma década antes, Caetano, Bethânia Gil e Gal, mais cabeludos do que nunca, roupa branca, em pele preta, mulata, morena, projeto para uma digressão depois disco. Nele apareceu o afro-índio que Caetano viu vir, impávido que nem Muhammad Ali, tranquilo e infalível como Bruce Lee, com o axé do afoxé, filho gigante, e agora, em 2019, profético, está diante da Amazônia, do Brasil a arder no mundo. Que avesso dos impérios, esses 4 mestiços proclamando-se doces bárbaros. Eles, na margem esquerda do Atlântico, frutos prodigiosos de uma história da violência, dela extraindo o futuro. Faz parecer 2019, passado de 1976. Tá? Então, Alexandra Lucas Coelho, com 5 Voltas na Bahia. Um beijo para Caetano Veloso. Encerrei a participação da Alexandra. Eu quero me inscrever, quero ter uma questão de ordem. Vai lá. Não, porque tem um debate historiográfico que eu acompanho bastante de perto, assim, que demonstra assim, matematicamente, que a partir de metade do século XVIII, quem comandava a escravidão, talvez até antes, quem comandava a escravidão e quem lucrava com a escravidão eram brasileiros, ou eram portugueses que viviam no Brasil, portanto já eram daqui. Essa visão de que a elite portuguesa que lucrava, que o Brasil foi explorado por 300 e tantos anos por Portugal, não sei o quê, sim, ela foi explorada. Mas quem ganhava grana grossa mesmo eram os traficantes de escravo, que eram brasileiros ou eram sediados no Brasil. Esses caras é que são os bandidos. E esses caras, o detalhe é esse, esses caras não aparecem na história. Isso é um debate que eu tento fazer assim com os meus alunos e tal. Tu vê quando tu pensa assim, escravidão, aí tu pensa quem é o bandido do filme da escravidão. Aí tu pensa, é o dono de escravos, né? Que é tipo, sei lá, na Escravizaura é aquele cara, o Rubens de Falco. Também é terrível pensar que 300 anos de escravidão, que nesse livro aqui, o grande livro das coisas horríveis, que é um livro só das coisas mais horríveis que aconteceram na Terra, pelo número de mortos, a escravidão brasileira é o 10º lugar, com 16 milhões de mortos. E é interessante que nesses 300 anos de escravidão tenham sido feitos basicamente para produzir açúcar. Quer dizer, o ouro também foi importante, o café depois de um tempo, mas o pessoal fez tudo isso, matou 16 milhões de pessoas para comer açúcar branco, que nem deviam comer, porque não era nem por um bom motivo. Então, é uma história que tem que ser contada muitas vezes, de muitas maneiras. Né? Muita gente acha E tem essa revisão que tem sido... Não, só para complementar. Eu escrevi um texto que sai agora, o ano que vem, que conta a história de uma mulher que foi sequestrada e virou escrava. E ela foi sequestrada quando estava indo para a universidade, em viagem para a universidade. A África tinha cidades, tinha universidades, tinha produção de arte, tinha arquitetura, tinha cidades, e a gente
parece que os escravos foram caçados na selva, que eles estavam nas árvores e foram trazidos para o Brasil, né? Então, é uma cultura que tem que ser resgatada, uma cultura que foi interrompida, né? Enfim. Então, é importante que se saiba que os negros brasileiros não são descendentes de escravos só, eles são descendentes de reis e de rainhas e de poetas, enfim, né? E isso tem que ser contado. Não, isso que eu estava falando, que tem essa geração nova de historiador, geração nova, assim, que tem a nossa idade, né, que produziu nos últimos 30 anos, aí, o Manolo Florentino, o João Luiz Fragoso e tal, porra, a Hebe Mar, esses caras mudaram o modo como a gente concebe escravidão, e isso que eu estava dizendo da Alexandra, aí, essa ideia de que Portugal é culpado, isso a gente tem que abandonar, entendeu? Portugal tem um monte de merda e tal, mas a elite escravocrata, escravagista, traficante era brasileira. E esses caras, quando o perigo começou a aparecer, esses caras se transformaram em rentistas urbanos. São os caras que ganharam concessão do Dom Pedro II, entendeu? Esses caras que viviam na mamata, assim, até anteontem, aí, com concessão do Porto do Rio de Janeiro. O cara não fazia porra nenhuma por 50 gerações e ganhava rios de dinheiro. Esses são os caras, entendeu? Esse é o mal não é o Rubens de Falco. Não, o Rubens de Falco também é o culpado, mas é pouco o cara enxergar só o dono do escravo, entendeu? O dono do escravo era uma parte, era uma engrenagem menor desse troço. Assim, a grande coisa é o tráfico. Mas a coroa alimentou essa mamata, né? Não, ela vivia disso, só que quem ganhava a grana mesmo, grossa mesmo era... Entendi. O core business dessa porra toda era o tráfico, entendeu? Isso é que é o terrível. Eu já falei demais aí. Não, mas pode, tá. Pode. Não, eu falei antes, eu li o Guimarães Rosa, com aquela utopia do fazendão de Deus, que é a utopia de Canudos, né? De certa forma, Canudos, lá no sertão da Bahia, representou essa utopia de miseráveis que conseguiram se viabilizar numa comunidade em que o cara só trabalhava e rezava, né? E, enfim, aparentemente era uma coisa assim que dava certo, né? Nós, olhando de um ângulo assim moderno e liberal, não aceitaríamos viver naquilo, claro. Mas, enfim, me lembrei disso e aí me lembrei de uma outra coisa lá, que é um conto do Borges, um conto maravilhoso, que é A Loteria na Babilônia, que é um conto assim, quando eu leio isso aqui, sempre que eu leio isso aqui, me dá um arrepio. Eu vou ler dois trechinhos, tá? Enfim, o cara está falando que ele foi, não sei o que e tal, e lá pelas tantas ele começa a contar uma história que o pai dele contava para ele. Diz assim: meu pai contava que antigamente a loteria na Babilônia era um jogo de caráter plebeu, a loteria, tá? Contava que os barbeiros trocavam por moedas de cobre retângulos de osso ou de pergaminho adornados de símbolos, como se fosse um bilhete de loteria, entendeu? O cara dava uma moeda e ganhava um papelzinho, um pergaminho com um símbolo. Em pleno dia se realizava um sorteio. Os agraciados recebiam, sem outra corroboração do acaso, moedas cunhadas de prata. Era uma loteria comum. Então, o cara comprava um bilhete, tinha um sorteio, e se o bilhete era sorteado, o cara ganhava moedas de prata. O procedimento era elementar, dizer. Naturalmente, essas loterias fracassaram. Sua virtude moral era nula. Não se dirigiam a todas as faculdades humanas, mas unicamente à esperança. Olha que linda perversão essa aqui. Só jogavam com a esperança. Diante da indiferença pública, os mercadores que fundaram essas loterias começaram a perder dinheiro. Aí alguém ensaiou uma reforma. A intercalação de umas poucas possibilidades adversas no cômputo de números favoráveis. Então era assim, o cara começava, ele era sorteado. Se ele era sorteado em certas condições, ele ganhava, mas em outras condições ele perdia dinheiro, tinha que pagar. Imagina isso, a mesma loteria que fazia tu ganhar, fazia tu pagar, né? Daí aparece aqui a figura, que é uma figura central no conto, que é a companhia, que parece o partido do George Orwell, é uma coisa que manda em tudo, né? A companhia teve de zelar pelos ganhadores que não podiam receber os prêmios se faltasse nas caixas o montante quase total das multas. Aí, enfim, e aí começou a evoluir mais ainda essa loteria. Aí eu vou ler mais um trechinho. Lá pelas tantas, os caras viram que alguns, então, temendo ganhar um prêmio negativo, pararam de comprar os bilhetes. Então, a companhia que mandava em tudo estabeleceu que a loteria era secreta, gratuita e geral. Ou seja, todo mundo entrava no sorteio mesmo que não quisesse e não comprasse nada.
Ficou abolida a venda mercenária de sortes. Já iniciado nos mistérios de Bealá, todo homem livre participava automaticamente dos sorteios sagrados, que se efetuavam nos labirintos do Deus a cada 60 noites e determinavam o seu destino até o outro exercício. As consequências foram incalculáveis. Uma jogada feliz podia motivar sua elevação ao concílio dos magos ou ao aprisionamento de um inimigo, ou ainda o encontro da mulher que começa a nos inquietar ou que não esperávamos rever. Uma jogada diversa te leva à mutilação, à infâmia e até à morte. Às vezes, o único fato, o grosseiro assassinato de alguém, por exemplo, era a solução genial de 30 ou 40 sorteios. Combinar as jogadas era difícil, mas é preciso recordar que os indivíduos da companhia eram e são todo-poderosos e astutos. Em muitos casos, o conhecimento de que certas felicidades eram um simples produto do acaso teria diminuído sua virtude. Para evitar esse inconveniente, os agentes da companhia lançavam mão de sugestões e da magia. Seus passos, suas manobras eram secretos. Para indagar as íntimas esperanças e os íntimos terrores de cada um, dispunham de astrólogos e espias. Havia certos leões de pedra, havia uma latrina sagrada chamada Kafka. Ele escreve Kafka com Q-A-P-H-Q-A. Então, tinha uma latrina sagrada chamada Kafka, havia umas gretas no empoeirado aqueduto que, segundo a opinião geral, davam para a companhia. As pessoas malignas ou benévolas depositavam delações nesses lugares. Um arquivo alfabético recolhia essas informações de variável veracidade. Isso é só um pedacinho, é o começo do conto, que fala dessa ideia perversa de uma loteria que sorteia o azar, sorteia coisa ruim também. A edição mais recente está aqui, na Companhia das Letras. Está aqui. Ficções. Maravilha. Jorge, vamos lá. Eu separei, esses dias eu publiquei no Face e eu vi que algumas pessoas não conheciam, eu estava relembrando um poema que o Mayakovsky escreveu quando da morte do Yesenin, né? Aí eu contei um pouquinho a história para quem não sabia. O Yesenin era um amigo dele, sabia? Yesenin, que se matou no hotel Inglaterra, cortou os pulsos, ele tinha 31 anos, e escreveu um bilhete, um negócio totalmente romântico, escreveu um bilhete com sangue, com o próprio sangue, escreveu um bilhete para o Mayakovsky, que foi traduzido assim pelo Augusto de Campos, o bilhete do Yesenin, né? Diz o seguinte: até logo, companheiro, guardo-te no meu peito, eu te asseguro. O nosso afastamento passageiro é sinal de um encontro no futuro. Adeus, amigos, sem mãos nem palavras. Não faças um sobrolho pensativo. Se morrer nessa vida não é novo, tampouco a novidade em estar vivo. O Mayakovsky ficou impressionadíssimo e muito devastado pela morte do Yesenin, escreveu um belíssimo poema chamado A Sergei Yesenin, que é longo e tem muitas referências aos escritores da época, revista de poesia, enfim, faz um pequeno inventário do momento poético que eles estavam enfrentando, mas eu vou ler o finalzinho do poema do Mayakovsky. Esse aqui, a tradução é do Augusto. Do Augusto. Nesse livro tem o Padre Schneiderman, tem o Augusto e tem o Haroldo também. Mas termina assim: por enquanto, a escória de sobra. O tempo é escasso, mãos à obra. Primeiro é preciso transformar a vida para cantá-la em seguida. Os tempos estão duros para o artista. Mas dizei-me, anêmicos e anões, os grandes, onde, em que ocasião escolheram a estrada batida? General da força humana, verbo, marche. Que o tempo cuspa balas para trás e o vento do passado só desfaça um maço de cabelos. Para o júbilo, o planeta está imaturo. É preciso arrancar a alegria ao futuro. Nessa vida, morrer não é difícil. O difícil é a vida e seu ofício. O Mayakovsky faz uns poemas para ser declamados, né? Eles são... Vou ler, como é curtinho, eu vou ler mais dois aqui, tá? Vou engatar e ler mais dois do Brito, do Paulo Henriques Brito, do Nenhum Mistério. Dois poemas que eu achei que tinham a ver com o tema, o futuro, né? Um chama Caderno 14. O Paulo Henriques Brito é um tradutor tão espetacular que ele está humilhando agora, ele faz o poema em inglês e português, aí ele faz... Ele mesmo
Ele mesmo traduz, ele fica pensando, pô, o cara escreveu em inglês, traduziu, não sei, mas enfim. Vou ler esse poema, por exemplo, tem em inglês também. Caderno 14. Isto também será lembrado um dia, porém não tal qual é sentido agora. Não que as lembranças sejam distorcidas de propósito, é só porque a memória, entre o vivido e o lembrado, interpõe como que um filtro com pequenas falhas ou até mesmo substituições. Nem tanto por mentiras deslavadas, mas por versões plausíveis do ocorrido. São mudanças sutis que se desculpam como perdas num texto traduzido, e não trapaças, pois a vida é tua, e se nem sempre é possível amá-la, tens o direito, ao menos, de editá-la. E mais um curtinho aqui, chama Nenhuma Arte, do Paulo Henriques também. Os deuses do acaso dão a quem manda... Não, desculpa, vou começar de novo, que errei no primeiro verso. Os deuses do acaso dão a quem nada lhes pediu o que um dia levam embora. E se não foi pedida a coisa dada, não cabe se queixar da perda agora. Mas não ter sido nunca nada não seria bem melhor ou menos mal? Mesmo sabendo que uma solidão completa era o capítulo final, a anestesia valeria o preço? Rememorar o que não foi não dá em nada. É como enxergar um começo no que não pode ser senão o fim. Ontem foi ontem, amanhã não há. Hoje é só hoje. Os deuses são assim. Muito legal. Henriques. Isso aí. É muito bom esse cara, né? É muito bom. E eu descobri muito tardiamente que a gente lia aqueles livros da Brasiliense dos anos 80, tudo traduzido por ele, né? Aquela coleção. Ele traduziu Chandler, Dashiell Hammett, um monte de coisa ali. Legal. Diego, vamos lá. Tá, vou ler um que é também uma espécie de viagem no tempo aqui. É um texto do Gregório do Vivier, de abril de 2014. Mas o título do texto é O Homem de 2003. Então tem essa viagem no tempo aqui do cara de 2003 que basicamente acorda em 2014. O Homem de 2003 acorda ao som do seu celular tocando o Nokia Tune. O Homem de 2003 abre sua agenda, ele ainda usa a agenda, e descobre que tem uma reunião no centro da cidade dali a 1 hora. 1 hora é tempo de sobra para chegar no centro, ele pensa. Ainda dá para tomar um cafezinho. Coitado. O Homem de 2003 sai de casa com R$5 na carteira. Ele acha que a passagem custa R$1,50. Ao embarcar, percebe que além de custar R$3, agora o ônibus tem uma televisão em que passam dicas astrológicas. O trânsito está parado e o Homem de 2003 já leu 11 vezes seu horóscopo. O Homem de 2003 chega à reunião com 1h30 de atraso. As pessoas não parecem se incomodar. Essa é a vida em 2014. Os colegas riem quando ele põe trema. Tadinho do Homem de 2003. Ele é do tempo do trema. O Homem de 2003 vai à padaria e pede um cafezinho. A caixa de 2014 estende a máquina do cartão. Débito ou crédito? O Homem de 2003 não sabe o que responder. Não faziam essa pergunta em 2003. O Homem de 2003 estende uma moeda de 50 centavos. A caixa explica, custa R$7. O cafezinho? É Nespresso, ela responde. É o quê? O Homem de 2003 desiste. Chegando em casa, eu passo um café. O Homem de 2003 ainda fala passar um café. O Homem de 2003 liga para os amigos, mas eles não atendem. As pessoas não atendem mais o telefone em 2014. Ele joga perguntas no Yahoo. Como falar com amigos em 2014? E descobre que ele tem que baixar um WhatsApp. Mas não sabe como fazer isso no seu Nokia 1100. O Homem de 2003 vai ao pior bar da cidade. Quem sabe assim encontra seus melhores amigos. Felizmente, certas coisas não mudam. Seus melhores amigos continuam frequentando o pior bar da cidade. A diferença é que cada um está mergulhado na tela do seu celular. Fazem carinho na tela, coçam a tela, tamborilam a tela. Quando falam, é para comentar o que está na tela. Você viu isso aqui? Você leu isso aqui? Vou te mandar isso aqui. O Homem de 2003 conta uma piada, mas é velha. Arrisca uma fofoca, mas é manjada. Quando fala de política é um desastre. Ele diz que acredita no Lula. Ele diz que sonha em ver a Copa do Maracanã. Os Homens de 2014 voltam para sua tela.
postam no Facebook. Amigo Petralha, hashtag sem comentários. Na volta, ele lê as dicas astrológicas pela enésima vez. O homem de Áries precisa se adaptar à realidade ao seu redor. Ele decide, vou comprar um iPhone. Enquanto isso não acontece, pega o celular e se delicia com o jogo da cobrinha. Esse é o Gregório do Vivier. O saudoso jogo da cobrinha. Feliz, né? E a gente era feliz. A gente era super feliz. Nossa Senhora. Muito bom, muito bom. Bom, eu não sei se eu leio mais um. Eu não fui muito nessa onda aí de passado e futuro, né? Eu fiquei nessa onda de a esperança de um amanhã melhor e então lê pra gente, Kátia. Vamos terminar com um amanhã melhor. Motivacional. 2021, pô. Então, é o Jonathan Franzen, é um livro de ensaios dele, de não ficção, né? E ele fica falando dessa coisa ele virou um cara que é observador de pássaros, o que é um troço muito bizarro, assim, se a gente pensar, né? Ele próprio disse que, quer dizer, não é um troço cool, né? Ninguém imagina que isso seja uma coisa, assim, super interessante. Então, ele diz assim, esse envolvimento com os pássaros foi algo inesperado para mim. Durante a maior parte da minha vida, praticamente nem liguei para animais. Talvez tenha tido azar de me aproximar dos pássaros tão tarde em minha vida, ou talvez tenha tido sorte de que esse envolvimento simplesmente tenha acontecido. Mas, uma vez que sentimos um amor assim, é a coisa de amor, né? Não importa se cedo ou tarde, mudamos a nossa relação com o mundo. E aí ele fala das preocupações que ele tinha com a questão do ambientais e tal, que isso deixava ele muito irritado, porque ele via que a cada dia piorava. E essa relação, inclusive com o meio ambiente, como se colocar diante do problema, mudou a partir dos pássaros. Depois que minha experiência com os pássaros me ensinou a ir ao encontro da dor, da raiva e da desesperança e não a me afastar delas, passei a aceitar um novo tipo de trabalho jornalístico. Aquilo que eu mais odiava em determinado momento se transformou em algo sobre o que eu queria escrever, porque ele disse que abandonou o jornalismo logo no começo, porque ele achava a ficção muito mais interessante. Fui a Washington no verão de 2003, quando os republicanos estavam fazendo coisas que me deixavam furioso. Fui à China uns anos atrás porque o que os chineses estavam fazendo com o meio ambiente me tirava o sono. Fui ao Mediterrâneo entrevistar caçadores que estavam matando pássaros migratórios. Em cada um desses casos, ao me encontrar com o inimigo, descobri pessoas que realmente passei a curtir, porque ele começa essa conversa toda falando do Facebook, que as pessoas ficam só nessa onda de curtir e tendo uma vida virtual e barará, barará. Descobri pessoas que realmente passei a curtir, em alguns casos até a amar. Assessores republicanos engraçados, generosos, brilhantes e alegres, jovens chineses amantes da natureza, maravilhosos e destemidos, um legislador italiano louco por armas, de olhos suaves, e que citava o defensor dos direitos dos animais, Peter Singer. Em cada caso, a antipatia que sentia facilmente por eles já não tinha mais nada de fácil. Quando ficamos trancados em nossos quartos, bufando, caçoando ou nos sentindo indiferentes, como fiz durante tantos anos, o mundo e seus problemas parecem desafios impossíveis. Mas quando saímos às ruas, de máscara agora, né? E isso aqui é de 2011. E temos relacionamentos reais com seres reais ou mesmo animais reais, há o perigo bastante real de amarmos alguns deles. E quem saberá dizer que rumo a vida tomará? Falei que era uma coisa, assim, motivacional, de amor, entendeu? De olhar para frente e se envolver. Eu achei bonito. Enfim. Mas é bonito. É bonito, Jonathan Franzen. Então, era isso. Alguém quer mais ler alguma coisa, falar, comentar? Deixa eu ler mais um aqui. Lê. Vai a lá. dona da história do João Falcão.
Ah, que Uma maneiro. peça de duas mulheres, que é a mesma mulher, em duas épocas, ela tem 25 anos, e 20, a mais e a menos, fala com ela mesma no passado ou no futuro, a gente não sabe qual delas é a dona da história. A mulher mais velha recomenda a mais jovem que faça ginástica todos os dias, a mais jovem recomenda a mais velha que pare de fumar, enfim, elas se falam. E no começo, abre com esse textinho aqui. É Marieta Severo e a Andréa, né? Essa aqui eu acho que era a fala da Andréa. Tudo que existe no mundo existe para a minha história acontecer. As ruas e os lugares por onde eu passo são apenas cenários das minhas histórias. E os lugares por onde eu ainda não passei não existem ainda. Ou então existem, mas nada nesses lugares se movimenta, e em cada um desses lugares tudo está parado no tempo, em determinado momento do futuro, à espera que minha história chegue até eles. E os lugares onde eu nunca irei, nunca existirão. E as pessoas que nunca passarem por minha vida, nunca nascerão. Porque todas as pessoas do mundo existem apenas para falar comigo, cruzar por mim, tocar minha história para frente. Todas as pessoas do mundo são apenas participações na minha história, com intervenções maiores ou menores, mas apenas participações. É sempre assim que acontece em todas as histórias. Nos filmes, é sempre assim que acontece. E todos os filmes que já vi na minha vida só foram feitos para que eu pudesse vê-los um dia. E os que ainda não vi, mesmo os mais antigos, ainda não foram feitos. E nunca serão feitos os filmes que eu nunca verei. E toda a história do mundo, a história da Idade Média, a Antiguidade, a Pré-História, é tudo uma invenção criada só para me fazer acreditar que existia alguma coisa antes de mim. E o mundo começou no dia em que eu nasci. Eu sou o mundo e o mundo inteiro é o resto. E o resto do mundo gira, mas é só para o sol aparecer e iluminar o meu dia. E depois gira mais um pouquinho, só para ficar de noite e chegar a hora de eu ir ao baile. Bom, legal, escreve muito bem, bom. moço. Muito legal. Então, era isso, meus queridos. Tudo na paz. Então, queria te agradecer. Vou fazer aquele lembrete específico. Boa! Tem que agradecer muito as pessoas da semana passada que foram super generosas assim, com as suas doações. A gente conseguiu pagar um cachê bacana e fui no Zafari e tudo. Toda a motivação começou do seguinte: pensem que se vocês tivessem ido ao sarau no Ocidente, vocês teriam deixado 20 pila na entrada. Meia é 10, viu, professor? Meia é 10. Estudante, idosos como nós, vou acrescentar um argumento. Teriam reclamado que não aceitava cartão, né? Que tinha que ser só em dinheiro. Teriam, né? Pix, aceita Pix, né? Agora... Aceita Pix. Mas que saudade de uma aglomeração no Ocidente, né? Que saudade. Que saudade. Mas parece que se tu tomar Sputnik, a Coronavac, a Moderna e a Pfizer, só uma dose das 4, tu fica pronto na hora. Fica loucão. Sai quicando para o Ocidente. O meu plano é esse, tomar as 4. Com um coquetelzinho. Vamos cruzar para a Argentina aqui, tomar uma vacina. Sputnik aqui do lado, Sputnik em Buenos Aires. É um fim de semana, tu vai lá, janta, toma um Sputnik, um filme, come uma carne boa lá. Come uma carne boa, vai numa livraria. Tá, mas olha só, para a gente poder pagar essa passagem, vocês precisam depositar aí no Pix para a gente. Qualquer R$10 tá valendo. O Pix é o meu e-mail, a chave é katia@radioelétrica.com. Aqui vou botar a conta também para quem é old school, prefere fazer uma coisa que não é Pix, né? Porque esse Pix pode ter um chip russo, sei lá. Chinês, pior. Chinês. Russo já tá ultrapassado. É isso, então. A gente agradece aqui as contribuições e hoje a gente vai ter uma canja, assim, classe A, assim, luxo total. Fernando Cordella, que é cravista, vai tocar pra gente. Eu bati um papinho com ele, que eu vou inserir agora aqui, mas antes queria agradecer ao Jorge. Jorge, o que está rolando aí? Quais são os planos para 2021, Jorge? O que vai rolar? Gente... É muita coisa. Foi tudo, muita coisa, mas tudo foi meio adiado, né? A série Todas as Mulheres do Mundo vai ser exibida agora a partir de fevereiro, todas as terças. Ela foi na Globoplay, agora vai na TV aberta.
O Grande Sertão Veredas, que eu passei 1 ano e meio escrevendo junto com o Guel, era para ter sido filmado esse ano, mas filmar batalhas com máscara não vai rolar, né? Mas e o que vai ser Jorge, o que vai ser o Grande Sertão? Vai ser filme? Filme e série. Um filme de 2h30 e uma série de 5 episódios. E já era para ter sido filmado, era para ser julho, né? Tava tudo certo, mas tudo adiou-se. Tem outros roteiros em andamento e tem um livrinho que eu fiz, que sai pela companhia, era para ter saído esse ano, mas também foi empurrado para frente, que chama Dama Negra, que é uma história do século XVII, uma história de piratas, ilustrada pelo Edu Oliveira, que nós fizemos um livro de aventuras, assim, que sai agora, está ficando muito bonito. Os desenhos do Edu estão bacanérrimos, e, enfim... Mas a gente esperando que volte a poder fazer o nosso ofício do cinema, né? Porque a gente é da aglomeração, né? Aglomeração é o nosso nome do meio. A gente só faz a aglomeração. O cinema, a TV é sempre de turma, né? Então, teve algumas experiências. Eu fiz esse Amor e Sorte, uma série quarentenada, só os atores dentro de casa. Super boa, né? Muito legal. Ficou legal. Dona Fernanda fez mais uma. A gente fez um especial de Natal também com o bode e tal. Já querem mais. Então, a gente está precisando, graças a Deus, temos a juventude de Dona Fernanda Montenegro, que quer muito trabalhar com seus 92 anos e nos arrasta os velhos para frente, e a gente vai fazendo para ela. Né? Que legal. Maravilha. Então, aquele especial lá com o Gilberto Gil foi muito legal, aquela... foi o máximo, foi uma demais. Uma entrevista com o Gil, um tempão, eu e o Carlos Renault. O Carlos Renault foi uma descoberta desse ano, eu também não conhecia ele pessoalmente. E ele é uma figura, amigão do Gil, poeta, né? Ele é macro, Kátia, ele não senta em cadeira de couro, tipo assim. Total, né? Radical. O Gil também é macrona, mas ele senta em cadeira de couro, o Gil, né? Senta em cadeira de couro, né? Mas o Renault é autor de grandes músicas e grandes versões. Sim, versões do Gershwin, né? Gershwin, Cole Porter, né? É isso. Eu descobri agora que aquela música que o Lenine canta, todas as músicas, todas elas um só ser, que faz... Não sei se vocês conhecem, que fala o nome de todas as musas da música brasileira. É muito bonita. É dele a letra, uma letra... Quem canta? Não entendi. Lenine, tá. Só você. Uma música sobre as musas, né? Que é um texto do Renan. Então foi legal. O Gil foi muito bacana a entrevista. Foi muito legal. As músicas da série foram todas dele. Sim. Então é isso, muito legal. Então, valeu, Jorge, muito obrigada pela tua participação mais uma vez, muito bacana. Gurias, valeu. A gente fica, então, agora com esse pequeno papinho que eu bati com o Cordella e depois com o próprio Seu Cravo. Até, bye. Tá bom. Valeu, tchau. Aqui está o Fernando Cordella. Antes de mais nada, obrigada pela honra que nos proporciona de participar desse primeiro sarau de 2021. É um sarau que fala sobre o futuro, também a fantasia de futuro que se tinha no passado, e a gente começa, então, com um instrumento barroco, né? E aí, Cordella, tudo bem? Tudo bom, eu que agradeço o convite aí, prazer estar aqui, né? Que legal. E é isso. Então, aí eu falei para o Cordella, olha só, tu grava aí, toca 1 ou 2 músicas, grava ali com celular mesmo, tá ótimo. E ele falou, não é bem assim que funciona, né? Porque, dada a especificidade do instrumento, ele também tem uma especificidade para captação. Quer dizer, dá para fazer com o celular, mas não vai ficar com som legal, né? Então tem que... Ele falou, tem que usar um Neumann de $16 mil. Neumann é um microfone, né? Que é profissionalésimo, assim, que se usa em rádio e os grandes cantores, músicos gostam, né? Mesmo instrumentistas, né? Para gravar, captar bem um som do cravo, precisa, né, realmente de uma técnica e uma técnica melhor. E tem que ter o equipamento, né? Exato. Eu tive experiências ruins, assim, de fazer gravações caseiras. Daí eu falei para a Kátia, né? Eu disse, acho que... Não vai rolar. Tem uma sugestão, né? Ao invés de fazer toda uma produção para gravar, eu sugeri
uns vídeos, de alguns vídeos que eu já tinha feito, né, de clipes, e um dos vídeos aí de uma série de concerto, até eu já aproveito para fazer o comercial aí, claro. Da série Bach Brasil, que é uma série que começou agora, durante a pandemia, era para ter começado com concertos presenciais, mas daí fomos para a linha do concerto online. É uma parceria com o Goethe Instituto, até quem quiser pode entrar lá no site do Goethe, Porto Alegre, tem lá as informações. Ou se não, no canal Heroica Música do YouTube, porque esses vídeos são transmitidos pelo Heroica Música. Sim, eu vou até anotar aqui, tá. Legal, E aí a gente tem é uma série de concertos mensais, todo segundo sábado do mês. E daí... com ele é transmitido ao vivo? Não, ele é pré-gravado. Ele é transmitido ao vivo, né? Alguns concertos. E com uma qualidade, assim, né? Super top. Imagem. Exatamente. Lá a gente usa os Neumann em acústicas também, maravilhosa. Não é a acústica aqui da minha sala. Aqui, claro. Não, maravilha. E aí, o que tu vai tocar? O que a gente vai assistir agora? Então, nós vamos ouvir duas peças. A primeira, a Passacaglia de Handel, que é uma obra bastante virtuosa, que o Handel, já querendo transpor todas as possibilidades do cravo, ele escreve essa peça completamente virtuosística e realmente explora, né, todas as sonoridades, enfim, as dinâmicas do cravo, né, a virtuosidade dele. E logo em seguida para... É essa que o Jimi Hendrix... Exatamente, o Jimi Hendrix era fascinado por essa peça, e até ele disse, se ele tivesse feito um solo como esse, ele seria... Era o cara. Era o cara, né? Inclusive, essa relação Jimi Hendrix e Handel, né, é muito próxima, né? Ele inusitada, assim, né, para quem não fazia essa ligação, Na época, o Handel era quase um popstar do barroco, contemporâneo, né, da época. Sim, claro. E vocês vão ver nessa música aí essa coisa. Até alguns brincam, chamam de barrock and roll, né? Tá, e a outra? E a outra, a Chacona de Bach, famosa Chacona, obra escrita para violino solo, e que teve o Bach, quando esteve viajando, ficou mais de mês fora. Quando retornou para casa, ele teve a triste notícia que a esposa dele tinha morrido, né? Então, ele, com toda essa melancolia, como se diz? Emoção. Emoção, exatamente, né? Ele foi lá e compôs essa obra. Canalizou para a música. Exatamente. E que realmente é considerada, né, a grande feição do homem, né, o grande produto do ser humano da Terra, né? E, inclusive, foi mandado essa peça daquela cápsula lá para o espaço, né? É essa música que foi mandada. Então, se alguém de alguma outra galáxia ouvir, diz, isso é o que melhor a gente faz na Terra, né? Junto com outras coisas. Agora eu não me lembro, como eu sou músico, eu lembro só da música que mandaram. Não, mas ela já podia ser só ela, né? Exatamente, e é uma obra, enfim, Brahms, né, ficou fascinado, escreveu numa carta para Clara Schumann dizendo que se Brahms, se ele mesmo tivesse escrito essa música, ele teria morrido, ele teria enlouquecido, né, de tamanho, né? Sim, uma carga né, muito intensa, né? Exatamente, E essa peça é original para violino, mas lendo nas biografias de Bach, né, falava que o Bach tocou essa obra ao cravo, mas ele nunca escreveu a partitura. Então, na verdade, eu como cravista fiz essa transcrição da versão de violino para cravo, solo, e numa tentativa, analisando as outras obras de Bach, outras obras de cravo, né, uma tentativa de o que seria o que Bach teria tocado ao cravo, né? Que maravilha! Então, assim, a tua participação aqui no Sarau já dá uma esperança de que 21 pode ser melhor, viu, Cordella? A gente começa em altíssimo nível aqui, então, nesse primeiro Sarau de 2021. Então, vamos ouvir, né? Handel e Bach por
Fernando Cordella. Obrigada, querido. Tá, valeu. Obrigado. Um beijo a todos aí, igualmente para todos. Valeu.
Música